Bem está de volta, a conversa hoje é diabetes. Eu tenho aqui a Ana Gabriela Fux. E nós, antes de chamar para o intervalo, a gente estava falando sobre sinais e sintomas do diabético, né? E aí você estava nos explicando, eu pedi que você desse um tempo para ouvir a Fátima Regina. Então, por favor. Os sinais e sintomas mais comuns são aumento da fome, e apesar de comer muito mais, o paciente emagrece, então o emagrecimento é muito característico. Aumento da sede, aumento do número de vezes que o paciente urina no dia, e geralmente ele passa a acordar muitas vezes para urinar. Para ir no banheiro, olha só. E você estava falando que ouvia falar que os pacientes diziam que urinavam carne, na verdade... de urinar carne de emagrecer, né? Isso, e na UERJ, muitas vezes no ambulatório de diabetes, a gente ouvia uma descrição que o paciente falava, tem formiga. Formiga na roupa íntima, né? Ou então em volta do vaso sanitário. Efetivamente, você elimina muito mais glicose. Muito mais e esse açúcar na urina, acaba esse açúcar causando as lesões de rim. Como é que é a questão de lesão? O que causam todas as complicações do diabetes, e hoje em dia o maior temor, como vive-se muito mais e melhor, né? Felizmente a gente tem muitos tratamentos bons. O que causa as complicações é o excesso de açúcar. Certo. Essa glicose que não fica no valor normal, ela começa a grudar, a se ligar em substâncias que a gente produz e que vão fazendo as placas que por fim vão levar a retinopatia, a nefropatia, a amputação e lesão nos pés, infarto, AVC. O lado bom é que hoje em dia a gente tem centenas de estudos que mostram que você, cuidando bem do diabetes, você previne essas complicações. Ou seja, vai morrer de uma outra coisa, não da diabetes em si. A doença hoje em crônica. Dia, os pacientes diabéticos morrem da mesma causa que os não diabéticos. Desde que ele seja bem controlado, se né? ele for, que é infarto e AVC, a doença que mais mata, são as doenças que mais matam. Entendi. Você tem hoje, no acompanhamento desse paciente, se você posicionasse 20 anos atrás e hoje, quais são as principais mudanças que ocorreram no tratamento medicamentoso e acompanhamento desse paciente? Nossa, Gabriela? são maravilhosas. Eu amo tratar diabetes por conta disso. Então, hoje em dia a gente consegue normalizar os níveis de glicose através, geralmente, da combinação de medicações que atuam em diferentes órgãos. Sim. Então, antigamente a gente tinha para tratar ou insulina ou um remédio que fazia produzir mais insulina. Hoje em dia a gente tem remédios que atuam no pâncreas, no fígado, no intestino, no rim. Paradoxalmente, existe uma classe de medicação que faz urinar mais açúcar, porque emagrece. Entendi. Então, emagrece e você baixa a glicose no sangue. Tem gente usando esse medicamento para emagrecer? Indevidamente. Indevidamente, certamente tem. Eu tenho um amigo que, eu não vou falar quem é, porque certamente vai me ver, mas uma pessoa muito próxima de mim, que ele vinha fazendo aquelas aplicações para poder perder a barriga. Essa é uma outra classe de medicação, que na verdade essa não é indevidamente. A gente usou durante anos essa medicação, que é uma aplicação subcutânea de uma medicação muito boa que emagrece. Certo. E usavam indiscriminadamente para emagrecer. Mas... Tá perdoado, né? Tá perdoado, desculpa, olha. Mais ou menos perdoado. É mais ou menos perdoado. Depois que eu sair do ar, eu vou falar quem é, a gente vai chegar a um acordo, eu te falo depois. Você sabe que eu estou falando com você, né? Alguns anos depois, foi liberada essa mesma medicação numa dose ainda maior, com uso exclusivo para pacientes que querem perder, que precisam perder peso. E está licenciado já pela Anvisa no Brasil esse medicamento? Completamente. E é um medicamento seguro, eficaz para esse fim? Muito. Foi bem estudado isso? Muito bem. Tá certo. E você tem algum tipo de tratamento ainda que você acha que vai ser o futuro em relação à diabetes? Célula-tronco, por exemplo, é algo promissor? Então, a gente trata muito bem, mas a frustração é que o paciente muitas vezes fala, mas eu não vou ficar bom nunca, eu não vou ficar curado. Até o momento a gente não tem a cura. Então, a gente espera que realmente esses estudos, esses trabalhos de célula-tronco, que seriam essencialmente para o tipo 1, né? Esse que depende diretamente de insulina? Exatamente. Né? O paciente com tipo 1, ele tem alterações genéticas que levam ele a não produzir insulina ou destruir a insulina que ele produz. Entendi. Para o tipo 2, é essencialmente mudança de hábito de vida. O paciente tem que emagrecer, tem que fazer exercício. Exercício é subestimado e é o
deveria ser o primeiro item na receita do paciente diabético. São mesmo, né? Doutora, de exercício. hoje eu ouvi alguma coisa do tipo, alguns exercícios fazem aumentar a taxa, outros fazem... Existe isso? Não. A caminhada é ótimo, Isso é a desculpa de malhação preguiçoso. não é. Desculpa de Palhaçada, né? preguiçoso. Falei, nunca tinha ouvido isso. Eu ouvi isso hoje, esse negócio. Eu falei, vou perguntar. Qualquer exercício e dizer que não tem dinheiro para ir para academia não é desculpa. Pega 2 latas de tomate, levanta e vai baixar a glicemia. Entendi. Sobe e desce a escada do prédio. Qualquer tipo. Não pega o ônibus no ponto em frente Pega ao trabalho, anda Tem 2 pontos. Conversando com as pessoas que fazem bem essa parte de atividade física, para você deixar de ser sedentário é o equivalente a 50 minutos 3 vezes por semana. Dá para fazer isso, né? Claro. Não é difícil, né? 50 minutos 3 vezes por semana não é algo proibitivo. E o que o diabético faz que ele não deveria fazer de forma alguma? Fumar, por exemplo, acho que é um exemplo bom. Fumar. É um excelente exemplo. Fumar ele não deveria, de forma alguma. Os pacientes diabéticos que fumam têm um risco muito maior de ter uma amputação, de ter infarto, de ter AVC, de ter uma insuficiência renal. Então, isso definitivamente eles não devem fazer. Tá vendo? Beber com moderação. Isso. Está falando para 13 milhões de brasileiros, tá? Vou chamar o break agora. Fique aqui, fique bem.